Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como discussões relacionadas à religião de modo geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós vamos estar estudando o argumento lógico do mal de Schellenberg. O argumento lógico do mal é um argumento que tenta provar que, pelos próprios conceitos, se a gente entende o que significa Deus, e se a gente entende o que significa mal, e se a gente entende de regras lógicas, a gente não precisa nem apelar aos fatos, a não ser o fato de que o mal existe, para saber que Deus não existe. Então, como é que o Schellenberg, nós podemos aqui defender uma coisa que a gente vai chamar de lei de Schellenberg. O que é a lei de Schellenberg? Se não havia nenhum mal antes da criação, não pode haver nenhum mal depois da criação. Essa é uma lei lógica. É uma lei que decorre logicamente. Se você pensar, isso é uma lei, é uma regra lógica. É uma regra que você pode deduzir ela de simples lógica. Se não tinha mal antes no mundo, não pode ter depois. Para o Schellenberg, isso é uma regra, é uma lei lógica. Em que sentido? O antes aqui não precisa ser entendido no sentido de antes no tempo. Porque, obviamente, alguns teístas, a maioria, vai defender que antes de Deus criar o mundo, obviamente, não havia tempo. Então, aqui não é antes, porque literalmente não tem um antes. É um antes em termos de prioridade lógica que a gente fala. No entanto, caso você seja uma pessoa que acredita que havia tempo antes de Deus criar o mundo, não tem problema. Vamos entender antes aqui no sentido temporal. O Schellenberg vai nos lembrar que o teísmo ele está comprometido com 3 coisas. O que o teísmo envolve? Primeiro, que Deus é insuperavelmente bom. Não há nada melhor do que Deus. Isso quer dizer que Deus sempre segue as melhores razões para agir. Segundo elemento, Deus é ontologicamente independente e distinto do mundo. Se Deus é ontologicamente independente, ele não depende do mundo para existir. E se ele é distinto do mundo, isso significa que o mundo não é Deus. Deus é uma coisa, o mundo é outra. Terceiro elemento. Antes de Deus criar o mundo, não havia nenhum mal. Antes aqui pode ser entendido tanto no sentido temporal, como eu falei, quanto no sentido lógico, se você não acredita em tempo antes da criação, só no sentido lógico. A partir disso, o Schellenberg vai mostrar que, assumindo esses 3 comprometimentos e os princípios da lógica, nós podemos concluir a regra lógica. Se não há nenhum mal antes da criação, não pode nem haver mal depois. Então, primeiro, o que a gente precisa lembrar quando a gente pensa nos comprometimentos do teísmo? Que, primeiro, todo bem não divino possível é grandemente excedido por um bem do mesmo tipo existindo em Deus antes da criação. Aqui a gente pode lembrar que a ideia de Deus presente na metafísica medieval, por exemplo. O que é Deus? Deus é aquele que contém todas as perfeições. E ele contém todas as perfeições de modo eminente. O que é eminente? Quer dizer que todas as perfeições em Deus superam as perfeições do mesmo tipo que não podem estar em Deus. Existem algumas perfeições que não podem estar em Deus, obviamente, porque Deus não tem, por exemplo, como ter a resistência de uma pedra, já que Deus não é físico. No entanto, embora Deus não tenha a resistência da pedra, ele tem uma perfeição do mesmo tipo que supera a perfeição da resistência da pedra. Qual é a perfeição de potência dele? Então, para cada perfeição que existe no mundo, existe em Deus uma perfeição do mesmo tipo que supera ela. Isso os medievais chamavam de contenção eminente. Todas as perfeições estão contidas em Deus de modo eminente, de modo a superar todas as perfeições que em Deus não podem estar de modo perfeito, do modo como está nas coisas, porque implicaria, na verdade, imperfeição. Além disso, todas as perfeições estão contidas em Deus virtualmente, como uma semente, porque Deus tem o poder de causar tudo o que é possível. Então, para cada perfeição que não é divina, que não está em Deus,
Há uma perfeição em Deus que supera essa perfeição. Uma perfeição do mesmo tipo. O que a gente conclui disso? Que todo bem em um mundo é grandemente excedido por um bem do mesmo tipo existindo em Deus antes da criação. Disso também a gente pode considerar que todo bem encontrado em Deus antes da criação é um bem puro. O que é um bem puro? É uma perfeição pura. Existem perfeições puras e existem perfeições impuras. Perfeições puras são aquelas que não envolvem mescla com nenhuma imperfeição. Perfeições impuras são aquelas que envolvem mescla, mistura com alguma imperfeição. Então, por exemplo, a misericórdia. A misericórdia só pode haver a compaixão se há sofrimento. A misericórdia é uma resposta ao sofrimento. Então, para haver misericórdia, tem que haver uma coisa ruim, que é o sofrimento. Em Deus, nenhuma perfeição envolve mistura com imperfeições. Existem algumas perfeições, como a humanidade, a animalidade, que são perfeições mistas também, que envolvem imperfeição. A racionalidade, né? A racionalidade é uma perfeição, mas uma perfeição ontológica, né? Mas a racionalidade, ela envolve uma certa imperfeição, porque a racionalidade é discursiva, né? Você precisa encadear premissas para chegar em conclusão. E um ser perfeito, né? Ele consegue conhecer todas as verdades de uma só vez, por uma intuição simples. Perceba, isso mostra o que a gente falou. Em Deus, quando tem todas as perfeições, evidentemente. Quer dizer que, se em Deus não pode haver racionalidade, porque a racionalidade implica imperfeição, em Deus tem que haver uma perfeição do mesmo tipo que supera a racionalidade, que é seu intelecto, que é sua hiperintelecção, pela qual Deus conhece todas as coisas, todas as verdades de uma só vez. Continuando, então, nós podemos concluir disso que todo bem em um mundo é grandemente excedido por um bem puro, do mesmo tipo, existindo em Deus antes da criação. Assim, todo bem total, ou seja, a soma total de bem de um mundo, que permite ou requer o mal, é grandemente excedida pelo bem puro existindo em Deus. Vamos pensar o que é o mundo. Vamos pensar na totalidade do mundo. Vamos pensar no mundo como a soma de todos os bens daquele mundo. Se existir bens nesse mundo que requerem a existência do mal ou permitem a existência do mal, então isso vai contribuir para a soma de bem do mundo, mas mesmo assim essa soma vai ser excedida pelo bem em Deus. Por exemplo, né? Para existir misericórdia tem que haver sofrimento. Nós poderíamos pensar também, para existir livre-arbítrio, tem que se pelo menos ser permissível ou possível que haja mal. Então a liberdade, o livre-arbítrio, a misericórdia, nesse sentido, são bens que requerem ou pelo menos permitem a existência do mal. No entanto, se a gente pensar em qualquer bem que requer ou permite a existência do mal, a gente pode pensar em Deus um bem do mesmo tipo que supera esse bem, que excede esse bem. Então nós podemos dizer assim, se todo bem total de um mundo que permite ou requer um mal é grandemente excedido por um bem puro do mesmo tipo existindo em Deus antes da criação, então qualquer mundo com bens que permitem ou requerem o mal será excedido por um mundo exemplificado pelos bens puros em Deus. Então, se você pensar um mundo que tem o mal, você sempre pode pensar um mundo melhor, que vai ser o mundo onde só há bens puros, onde só há bens sem mescla com o mal. E sempre haverá um bem do mesmo tipo que supera eminentemente aquele outro bem. Disso nós concluímos que Deus pode garantir a existência, isso aqui na verdade é outra suposição, né? Já que Deus é todo poderoso, ele pode garantir a existência do mundo melhor. Quando Deus tem razões para criar um mundo ao invés de outro? Deus tem razões para criar um mundo ao invés de outro quando os bens deste mundo superam a quantidade de bem deste outro. Quando Deus tem razões para permitir o mal, quando este mal produz um bem maior, ou quando esse mal produz em contrapartida um bem igualmente, um bem que iguala-se àquele mal que é privado, ou pelo menos o bem que supera aquele mal. Então não é que não pode haver mal,
nesse primeiro momento do raciocínio, é que para Deus ter boas razões para criar um mundo que tem mal, precisa haver um bem em contrapartida que seja igual ou que supere, né, o bem privado por aquele mal. Então, o mal pode existir desde que dele resulte um bem maior. Só que tem um problema, né? Comparemos os mundos que Deus pode criar. Como eu dito, um mundo onde só há Deus, todo bem que você pensar, em Deus há um bem do mesmo tipo que o supera. Então, o que a gente pode ir concluindo disso? Que, então, para todo mundo com mal, há um mundo melhor sem mal. Percebem isso? Pense, se em Deus os bens puros sempre superam, porque eles são eminentes, porque eles são super eminentes, se os bens em Deus, as perfeições em Deus, sempre superam as perfeições que implicam mescla com o mal, se em Deus, as perfeições de Deus, os bens de Deus, sempre excedem, porque são eminentes, as perfeições que há no mundo, não importa qual bem haja no mundo, ela nunca vai superar o bem que existe em Deus. Porque Deus sempre contém aquele bem de maneira eminente. Então, em Deus pode não haver racionalidade, mas em Deus há hiperintelecção. Em Deus pode não haver a resistência de uma pedra, mas em Deus há onipotência. Portanto, pense, onde há só Deus, e bens puros, sempre haverá mais perfeição do que no mundo onde haja mal. Porque em Deus, o bem sempre excede aquele que há no mundo. Então, se você pensar num mundo que tem mal, é só você pensar num outro mundo, por exemplo, em que tenha Deus e os bens puros. Pode até haver criação. Deus pode ter até criado. Mas essa criação tem que envolver só bens puros, que não implicam imperfeições. E esses bens puros sempre vão exceder, sempre vão superar qualquer bem maior que requer ou permite o mal. Porque para todo, repito, né, o Schellenberg repete isso bastante, né? Para todo bem, para toda perfeição que permite ou requer o mal, há em Deus um bem puro, do mesmo tipo que o supera. Portanto, Deus nunca vai ter boas razões para criar um mundo que tenha mal, porque sempre vai haver um mundo melhor, um mundo onde há bem maior. Então não adianta você dizer assim, existe o mal, porque em contrapartida ele produz um bem maior. Nunca esse bem maior vai exceder o bem puro, que é iminente, que ultrapassa, que surpassa qualquer perfeição que implica mescla com o mal e qualquer perfeição de qualquer mundo onde se permite ou se requer o mal. Se Deus não tem nenhuma boa razão para criar um mundo onde haja mal, Deus não tem nenhuma boa razão para permitir o mal. Portanto, Deus não pode criar um mundo onde haja mal. Por isso, por um raciocínio lógico, a gente conclui a lei de Schellenberg. Se não havia nenhum mal antes da criação, não pode haver mal depois da criação. Essa é uma regra lógica para o Schellenberg. É uma lei lógica. Se não havia mal antes da criação, não pode haver mal depois da criação. Só que nós temos um fato: existe mal. Conclui-se, portanto, pela lei lógica, que se existe mal, o mundo não é uma criação de Deus. E se o mundo não é uma criação de Deus, e nada pode ser independente de Deus, né? Deus não existe, para esse argumento do Schellenberg. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.